Quando o corpo endurece. Falaremos sobre culpa, desejo e memória em uma vinheta psicanalítica. Há dores que pertencem ao organismo, há dores que atravessam a história, e existem sofrimentos nos quais o corpo e palavra parecem se encontrar sem que possamos determinar com absoluta segurança onde termina a lesão orgânica e onde começa a participação do inconsciente. A psicanálise não deve cometer o equívoco de afirmar que toda doença é produzida pela mente. Uma artropatia degenerativa possui uma realidade orgânica, exige investigação médica, acompanhamento especializado e tratamento adequado. O inconsciente não substitui a anatomia, assim como a escuta analítica não substitui a medicina. No entanto, reconhecer a materialidade da doença não significa ignorar que cada sujeito vive, interpreta, incorpora, de certa forma, o adoecimento de uma maneira própria, de uma maneira singular. O corpo que adoece é também o corpo que foi amado, rejeitado, protegido, tocado, envergonhado, desejado e nomeado. Agora, por isso, a pergunta psicanalítica não deveria ser qual conflito inconsciente causou essa doença. Não. A nossa pergunta é muito mais cuidadosa. Que lugar essa doença passou a ocupar na história, nas fantasias, nos vínculos e na economia de satisfação deste sujeito? É a partir dessa distinção que nós podemos escutar a seguinte vinheta que vamos apresentar agora. O título seria Um Corpo que Já Não Se Movimentava Como Antes. É um homem de meia idade que procurou análise enquanto investigava dores persistentes nos joelhos e nos ombros. Os exames médicos apontavam para uma artropatia degenerativa precoce. A medicina oferecia explicações sobre o processo orgânico, mas algo permanecia sem tradução para ele. Não se tratava apenas da dor, ele se sentia progressivamente endurecido diante da vida. Ele tinha dificuldades para realizar mudanças, estabelecer relações amorosas duradouras e afastar-se de determinadas lembranças familiares. Dizia que desejava avançar, mas ele parecia permanecer internamente preso a alguma coisa que não conseguia nomear. Em seus primeiros anos de vida, a mãe estivera emocionalmente pouco disponível. E neste contexto, a avó assumiu grande parte dos cuidados cotidianos. Era descrita por ele como a única pessoa que o acolhia sem exigências. E certa vez afirmou: ela era a única pessoa que me tocava com ternura. Recordava-se de deitar-se ao lado dela, de reconhecer seu cheiro, de experimentar uma profunda sensação de paz. Essas lembranças não devem ser precipitadamente sexualizadas. Uma criança necessita de proximidade, de toque, de calor, de cuidado e presença. A ternura entre uma avó e seu neto não constitui por si mesma uma relação incestuosa. O problema clínico não estava na existência daquele afeto, mas no lugar absoluto que essa relação parecia ter adquirido em sua organização psíquica. A avó não fora apenas uma figura amada, ela se tornara, em suas fantasias, a representação de um amor completo, sem falta, sem distância, sem possibilidade de perda. E é justamente aí que a psicanálise precisa introduzir uma diferença fundamental. Uma relação ela pode adquirir uma tonalidade incestuosa no plano inconsciente sem que tenha existido qualquer ato sexual ou abuso concreto. O incestuoso, nesse sentido, não se refere necessariamente a uma relação consumada. Pode designar uma fantasia de fusão na qual o sujeito deseja permanecer inteiramente pertencente ao outro, sem separação, sem alteridade e sem interdição. E quando o amor protege, mas também aprisiona. A avó representava para aquele paciente um lugar de segurança diante de uma experiência precoce de abandono. Em sua presença, ele não precisava disputar amor, não precisava esperar, não precisava tolerar a falta.
Aquele vínculo tornou-se uma espécie de refúgio psíquico. Contudo, o que inicialmente o protegera também parecia dificultar a sua separação. Toda relação amorosa adulta era comparada, silenciosamente, à experiência idealizada daquele primeiro acolhimento. Nenhuma mulher parecia suficientemente segura, nenhum vínculo suportava frustração, nenhuma relação poderia oferecer a fusão que ele inconscientemente esperava reencontrar. Ele dizia desejar uma companheira, mas se afastava quando percebia que o outro possuía vontade própria. Ele queria ser amado, mas não suportava que o amor viesse acompanhado de limites. Procurava intimidade, mas temia qualquer diferença que ameaçasse sua fantasia de completude. A avó havia morrido muitos anos antes. Entretanto, psiquicamente, aquele homem ainda parecia habitar a antiga casa. O corpo envelhecia, a vida avançava, mas uma parte do seu desejo permanecia sentada ao lado daquela mulher, tentando impedir que o tempo passasse. A cadeira que continuava balançando. Durante o processo analítico, um sonho começou a se repetir. O paciente se via sentado em uma antiga cadeira de balanço, tentava levantar-se, mas suas pernas não respondiam. E a cadeira continuava se movendo para frente e para trás, embora ele permanecesse sempre no mesmo lugar. A cadeira lembrava um objeto existente na casa da avó. Seria fácil oferecer uma interpretação pronta, né? A cadeira representaria a avó e a imobilidade simbolizaria a sua fixação naquele amor. Mas uma análise não pode se reduzir a um exercício de decifração realizada pelo analista. O sonho não pertence ao saber prévio de quem escuta. Seu sentido precisa nascer das associações do próprio paciente. Ao falar sobre a cadeira, ele recordou os momentos em que esperava a avó retornar dos afazeres domésticos. Lembrou-se também de sua morte e de uma frase que ouvira durante o velório: "Agora você precisa crescer". Aquela frase havia sido pronunciada como uma tentativa de consolo, entretanto fora experimentada como uma sentença. Crescer significava perder aquela ligação. Amar outra pessoa parecia a equivalência de abandonar a sua avó. Movimentar-se em direção à própria vida despertava uma culpa silenciosa. Então, a cadeira do sonho não era apenas um objeto do passado, era uma imagem de um movimento que se repetia sem produzir deslocamento. Ele balançava, ele sofria, desejava mudar, mas permanecia no mesmo lugar. Por isso que a culpa de ter amado e a culpa de continuar vivendo é o tema. Porque à medida que a análise avançava, apareceu uma fantasia que até então permanecera encoberta. O paciente temia ter amado demais a avó. Amado demais. Mas não porque tivesse talvez consciência de ter praticado algo proibido, mas porque começava a reconhecer que desejava ser tudo para ela, assim como desejava que ela fosse tudo para ele. Era essa pretensão de exclusividade que adquiria retrospectivamente uma tonalidade incestuosa em sua vida psíquica. O sujeito não se culpava por um acontecimento objetivo, culpava-se por seus desejos infantis. Na infância, desejar ocupa um lugar exclusivo no amor de quem cuida de nós, e não é uma perversão, faz parte da constituição psíquica. O problema surge quando esse desejo não pode ser simbolizado, limitado, transformado. O interdito não existe apenas para proibir, ele introduz a possibilidade da diferença. É porque a criança não pode permanecer como objeto absoluto do cuidador que poderá gradualmente tornar-se sujeito de seu próprio desejo. Nesse caso, a separação parecia ter ocorrido no mundo externo, mas não havia sido plenamente elaborado no mundo interno. A avó morrera.
O vínculo, porém, continuava governando silenciosamente seus limites, seus investimentos amorosos. E a dor era uma punição. É uma hipótese, não uma sentença. Em determinado momento da análise, o paciente passou a relacionar suas dores à culpa. Dizia sentir que seu corpo o punia cada vez que tentava mudar de vida. E essa associação precisava ser escutada, mas não convertida em diagnóstico casual. Não seria rigoroso afirmar: você desenvolveu artropatia porque desejou sua avó. Não. Uma interpretação dessa natureza seria reducionista, moralizante, potencialmente violenta. Além de ignorar os fatores orgânicos da doença, poderia implantar no paciente uma narrativa que não nasceu de suas próprias associações. A posição analítica deveria ser mais aberta. Por que, para você, a dor passou a significar uma punição? Essa pergunta desloca a atenção da origem médica da enfermidade para a maneira como o sujeito inscreveu em sua fantasia. O organismo pode adoecer por razões biológicas, mas o psiquismo interpreta esse adoecimento, atribui-lhe sentidos, transforma-o em prova, castigo, destino, desculpa, identidade ou pedido de cuidado. Nesse paciente, a artropatia tornou-se progressivamente associada à ideia de que ele não tinha o direito de avançar. A sua dor era real, a sua doença era real, mas também era real a utilização inconsciente daquela condição corporal como confirmação de uma sentença interna. Você deve permanecer onde está. Então o corpo não é apenas metáfora. Na história da psicanálise, o corpo sempre ocupou uma posição central. Contudo, nem toda essa manifestação corporal ela pode ser tratada como uma conversão histérica, retorno direto do recalcado ou tradução simbólica de um conflito. McDowell mostrou que determinadas experiências corporais podem surgir quando os afetos não encontram representação psíquica suficiente. François Dolto destacou que o corpo é atravessado pelas palavras, pelos desejos, pelas relações que participam da formação de sua imagem consciente. E Lacan, ao pensar o corpo e o gozo, demonstrou que não possuímos simplesmente um corpo biológico, nós construímos uma relação com esse corpo a partir da linguagem e do olhar do outro. Então essas contribuições não autorizam uma uma fórmula simplista, segundo a qual cada órgão possuiria um significado universal. Joelhos não representam necessariamente submissão, ombros não significa obrigatoriamente excesso de responsabilidade, articulações não adoecem corpo porque o sujeito foi inflexível. Esse tipo de equivalência transforma a psicanálise numa espécie de dicionário simbólico do corpo e desconsidera a singularidade. Uma mesma doença pode ocupar lugares psíquicos completamente diferentes em sujeitos distintos. Para um paciente, a dor pode ser vivida como uma punição, para outro como uma ameaça de abandono, e para outro ainda como justificativa para finalmente receber cuidado. E para outro pode não possuir qualquer elaboração simbólica relevante. Não existe psicanálise sem escuta do caso singular. Então, entre a realidade orgânica e a verdade do sujeito. A análise não eliminou a artropatia daquele homem, também não poderia prometer fazê-lo. E seu acompanhamento médico continuou sendo indispensável. As limitações físicas não desapareceram por meio da interpretação. Entretanto, alguma coisa se transformou. O paciente começou a perceber que havia convertido a doença em uma identidade. Já não dizia apenas tenho uma condição degenerativa, dizia sou alguém condenado a não sair do lugar. Essa passagem, ter para o ser,
revelava o modo como o diagnóstico médico havia sido incorporado à sua fantasia inconsciente. A análise trabalhou justamente nessa diferença. Ele poderia possuir limitações sem fazer delas uma condenação absoluta. Poderia cuidar de sua dor sem transformá-la em dívida. Poderia recordar a avó sem permanecer psiquicamente casado com a memória dela. E poderia reconhecer a intensidade daquele amor infantil sem tratá-lo como crime. E, sobretudo, poderia aceitar que amar alguém no presente não significava trair quem o havia amado no passado. Então, a separação não apaga o amor. É um dos momentos mais importantes do tratamento. Ele ocorreu quando o paciente afirmou: talvez eu tenha confundido continuar amando minha avó com continuar pertencendo a ela. E essa formulação marcou uma mudança decisiva. Separar-se não significa negar o vínculo. Seguir adiante não significava apagar a memória da avó. Desejar outra pessoa não constituía uma infidelidade àquela relação primordial. O trabalho analítico não buscava expulsar a avó de sua vida psíquica. Ela pretendia modificar o lugar que ela ocupava, que a avó ocupava. Então, ela poderia deixar de ser o destino absoluto do seu desejo para tornar-se parte de sua história. Então, a lembrança poderia permanecer sem impedir o movimento. O amor poderia sobreviver sem exigir aprisionamento. E a gratidão poderia existir sem transformar-se em servidão. Essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis de uma análise: permitir que o sujeito conserve aquilo que recebeu sem precisar permanecer eternamente submetido a quem lhe ofereceu. E quando as articulações deixam de sustentar o passado? Em uma das sessões, o paciente produziu uma frase particularmente expressiva: as juntas que doíam eram as que mais seguravam o passado. A frase não deve ser tomada como explicação médica para a doença. Ela é uma construção subjetiva. É a maneira singular pela qual aquele homem começou a falar sobre o lugar que a dor havia ocupado em sua história. Então, antes, o corpo parecia carregar sozinho aquilo que não encontrava palavras. Agora, a palavra começava a dividir esse peso. A artropatia, ela permanecia, mas já não precisava funcionar como única testemunha de sua culpa. E ele passou a realizar mudanças possíveis, retomou atividades compatíveis com suas condições físicas, estabeleceu novos vínculos e começou a tolerar melhor as diferenças presentes nas relações. Então não se tornou completamente livre do passado. Nenhum de nós se torna, mas deixou de acreditar que honrar o passado exigia sacrificar o futuro. E o que essa vinheta nos ensina? Esta história nos obriga a sustentar algumas distinções fundamentais. A primeira é que o corpo possui uma realidade que não pode ser reduzida ao inconsciente. A análise não deve substituir a investigação médica nem prometer a cura de doenças degenerativas pela palavra. Segundo, é que uma doença orgânica pode adquirir significações psíquicas singulares. A questão analítica não é descobrir uma causa secreta, mas é escutar como o sujeito se relaciona com o seu adoecimento. E a terceira é que ternura não é sinônimo de incesto. O vínculo entre a avó e neto somente pode ser pensado como uma configuração incestuosa no plano inconsciente quando, pelas associações do próprio paciente, aparece uma fantasia de fusão, exclusividade e impossibilidade de separação. A quarta é que a interpretação não deve ser interposta pelo analista. A escuta precisa evitar tanto a neutralidade indiferente quanto o excesso de saber que invade e determina a história do paciente. Por fim, a vinheta mostra que o sintoma não é apenas aquilo que precisa desaparecer.
ele pode ser também uma solução precária que o sujeito encontrou para organizar o que ainda não conseguiu simbolizar. Retirá-lo apressadamente, sem compreender a sua função, pode significar retirar uma defesa antes que outra forma de elaboração tenha sido de fato construída. Então, para as nossas considerações finais, o corpo lembra, mas não como um arquivo perfeitamente decifrável, tá? Ele lembra por meio de sensações, posturas, limites, repetições, prazeres, dores e modos de habitar a própria existência. Nem toda dor é uma mensagem, nem toda enfermidade possui uma origem emocional, nem todo vínculo intenso é incestuoso. Contudo, toda experiência corporal acontece dentro de uma história. E é essa história que a psicanálise se dispõe a escutar. No caso que nós apresentamos, a análise não curou a artropatia, nem era sua intenção. Também não descobriu uma causa psicológica secreta para a degeneração articular. O que ela tornou possível foi outra coisa: separar a dor orgânica da condenação subjetiva que havia se construído em torno dela. Então, o paciente começou a compreender que não precisava adoecer para permanecer fiel à avó. Não precisava paralisar-se para conservar a sua memória. Não precisava punir o corpo por ter desejado um amor sem limites quando ainda era criança. A análise introduz uma separação onde antes existia fusão. Introduziu palavra onde havia apenas culpa. E introduziu movimento possível onde o passado parecia exigir imobilidade. Talvez a clínica psicanalítica comece justamente nesse ponto, não quando promete eliminar todas as dores, mas quando ajuda o sujeito a deixar de organizar toda a vida ao redor delas. Porque há sofrimentos que não podem ser apagados, mas podem ser narrados de outro modo. Não pagamos o nosso passado, mas mudamos o modo de olhar esse passado. E quando uma história encontra novas palavras, mesmo um corpo limitado pode deixar de ser uma prisão e voltar a participar do movimento do desejo. Então, vocês que querendo aprofundar, vocês vão encontrar François Dolto, uma obra muito boa de 2014, A Imagem Inconsciente do Corpo. Em Freud, nas obras completas, vocês vão ver o texto Inibição, Sintoma e Angústia. Em Lacan, nós temos o Seminário 11, que é os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. McDougall, nós temos os Teatros do Corpo, o Psicossoma em Psicanálise é de 91. E o Nasio, que fala do corpo e o inconsciente em psicanálise de 1993.